1h17 e começa agora o... Pole Position. Começa agora na Rádio Bandeirantes, falando de automobilismo. Todas as categorias presentes. Pole Position. Fórmula 1, Indy, Truck, Stock Car, Rallys, Moto Velocidade. Pole Position. Seu lugar aqui na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Caltabiano, a única concessionária há mais de 95 anos no mercado de automóveis. Mercedes-Benz, a marca que todo mundo confia. E Totality Impra Blindados, garantia de 10 anos contra delaminação. Showroom na Avenida 9 de Julho, 5345. Olá, muito boa tarde a você. Está no ar o Pole Position para repercutir a classificação para o Grande Prêmio de Mônaco, o mais tradicional da Fórmula 1. O treino foi realizado hoje pela manhã aqui no horário de Brasília e eu faço contato diretamente com o Principado neste momento, diretamente de Monte Carlo. Fala, Juliane Serrazoli, já me deu o grid. Que domínio da Mercedes, não tem para ninguém. Só dá flecha de prata nessa temporada, hein, Ju? Boa tarde já você, tudo bem? Sim, tudo bem. Boa tarde, quase boa noite para mim aqui. Aqui já são 6 horas. E realmente, domínio da Mercedes, mas a Ferrari dando aquela mãozinha, né? A Ferrari dominou... Bom, Charles Leclerc foi o melhor colocado no último treino livre antes da classificação. Chega na classificação, a Ferrari vai lá e julga que ele tinha tempo para passar no Q1, ele não tinha tempo suficiente, vai largar em 15º. O Charles Leclerc estava muito irritado, ele achava que ele podia fazer a pole em casa, a primeira vez que ele está correndo em casa com a Ferrari, e a Ferrari pisou na bola com ele. E aí não deu para ninguém. Lewis Hamilton em primeiro, Valtteri Bottas em segundo, foi uma briga muito boa entre os dois, só 68 milésimos separando os dois pilotos da Mercedes. O Hamilton fez uma daquelas voltas voadoras já com o cronômetro já fechado e deu para ver que ele estava lutando com o carro, não foi uma pole fácil, estava muito, muito feliz o Lewis Hamilton. Depois a gente vai ouvir o que ele falou depois dessa pole, mas então o grid fica com o Lewis Hamilton em primeiro, Bottas em segundo, Verstappen em terceiro, Sebastian Vettel, que tocou no muro 2 vezes na classificação, em quarto, Gasly, Kevin Magnussen, Daniel Ricciardo, Daniil Kvyat, Carlos Sainz e Alex Albon formam o top 10 e o Leclerc, como eu disse, larga em 15º. Na classificação ele ficou em 16º, mas ele já ganhou uma posição porque o Antônio Giovinazzi foi punido por ter atrapalhado o Nico Hülkenberg. Bom, Ju, então temos convidados aí, vamos chamar os nossos convidados, as estrelas da festa e da competição aí em Monte Carlo, que fizeram história mais uma vez hoje nas ruas do Principado. Sim, vamos chamar. Antes eu queria falar uma coisa, eu estava ouvindo, claro, vocês estavam falando sobre o Niki Lauda. Isso. E também sobre esse domínio do Lewis Hamilton. O Hamilton pela primeira vez falou sobre a morte do Niki Lauda agora há pouco, depois da classificação. Ele até não deu entrevistas na quarta-feira, quando todos os pilotos deram entrevistas sobre isso, ele não quis falar, estava muito abalado o Lewis Hamilton. Existe uma relação muito forte entre os dois, que foi o Niki Lauda que ligou para o Lewis Hamilton lá em 2012 e convenceu o Hamilton a assinar com a Mercedes. Então o que ele disse hoje, ele falou assim, o Niki foi, eu nunca vou esquecer aquele telefonema, que foi por causa daquele telefonema que eu não estou sentado aqui como dono de um título mundial só. E agora eu tenho 4 que eu ganhei com a Mercedes por essa decisão que foi iniciada por esse telefonema do Niki Lauda. Então, bonita essa relação aí entre os dois. E o Hamilton estava com um sorriso de orelha a orelha. Você viu que não foi uma pole fácil, porque ele estava realmente muito empolgado. Vamos ouvi-lo? I don't know if I could be happier right now. The sun is out, the clouds are cleared, and I'm on pole for the Monaco Grand Prix. So, 2019. I've been here for the past week and a half. You know, I cancelled all events that I had. Just wanted to be as focused as I could be to deliver today. So I'm just so happy that I was able to pull it off. Bom, o Lewis Hamilton falando aí, não poderia estar mais feliz,
tá sol, eu fiz uma baita de uma volta. Ele disse que cancelou todos os eventos que ele tinha nessa semana antes do GP para estar o mais focado possível. O Hamilton é famoso por ir numa balada em Los Angeles e depois aparecer do outro lado do mundo no dia seguinte para fazer o treino livre. Ele funciona bem assim, mas para essa semana ele decidiu que ele não teria nenhum evento, nada, ia deixar a agenda vazia para estar completamente focado, e isso deu certo. Fez aí a pole position. E também falando sobre toda essa polêmica da Ferrari aí, eu tenho os dois convidados, os dois pilotos da Ferrari, o Charles Leclerc, muito irritado com a Ferrari, ele mal estava conseguindo falar, acho que vocês vão perceber pelo áudio dele que a sensação que eu tinha é que ele mal estava conseguindo respirar de tão irritado que ele estava, e o Sebastian Vettel colocando panos quentes na situação. Vamos ouvir primeiro o Charles Leclerc. I didn't have any explanations yet. They are still in qualifying with Seb, so we'll talk later. For now, obviously, it's a huge disappointment for me being at home, but yeah. Bom, o Leclerc falando, essa entrevista foi feita durante a classificação, ele falou, a equipe não me deu explicação nenhuma, né? Lembrando que o que aconteceu foi que ele fez uma primeira volta na primeira parte da classificação, essa volta não foi muito boa e a equipe tinha a chance, tinha tempo de sobra para mandar ele de volta para a pista e ele, numa segunda volta, conseguir passar para o Q2. Eles fizeram isso com o Vettel, que o Vettel estava também na mesma situação, mas não fizeram isso com ele. O Vettel passou e ele não. Falou, claro, estou muito desapontado, especialmente por ser a minha corrida caseira em Mônaco. E aí o Vettel, a gente perguntou para o Vettel, né? Não é estranho, não é tanto de erro que a Ferrari tem da estratégia, porque essa temporada tem sido muitos erros da Ferrari na estratégia, e ele defendeu a equipe. Vamos ouvir o Vettel. It's not strange, so I think I have to put myself in front of the team and defend. And I think it's very likely to happen to other people if exactly the first run is not as strong. And then the track improves more than what you think, and drivers around here sometimes find more lap time than you think on paper. So, obviously Q1, Q2, Q3 you have a set out plan and you want to keep a certain amount of tires for the second qualifying and then the third one. If your pace is incredible in the first qualifying, you just make it round and set a time that's good enough for anything to happen, even if the track improves. But if your pace is not good enough, you are at risk and you are exposed. So that's what happened to us. Bom, e o Vettel estava falando assim, eu tenho que me colocar na frente da equipe, no sentido, eu tenho que defender a equipe em relação a isso. A questão é que a gente não tinha um ritmo muito bom. Quando a gente tem uma primeira volta que não é muito boa e a gente também tem todo o planejamento na classificação, a gente não quer gastar muitos jogos de pneu na primeira parte da classificação, porque a gente vai precisar dos jogos em todo o treino, né? Eles têm 4 jogos de pneus para toda a classificação, então eles não queriam gastar tudo no começo, e aqui em Mônaco o piloto pode fazer mais diferença, então os nossos rivais fizeram mais diferença do que a gente esperava, conseguiram tempos melhores do que a gente esperava, mas é tudo uma questão de ritmo. Se a gente não tem ritmo, a gente fica mais exposto a situações como essa, e foi isso que aconteceu. Essa foi a explicação do Sebastian Vettel. Nesse exato momento, o Mattia Binotto, chefe da equipe, está falando com a imprensa. É uma coisa que não estava planejado ele falar com a imprensa hoje, mas ele vai falar justamente para explicar por que a Ferrari errou de novo na estratégia. Então corra lá, Ju, bom trabalho por aí, valeu pela participação aqui no Pole Position, sempre acrescentando bastante. Bom trabalho aí em Monte Carlo, tá bom? Obrigado, vou correr lá sim. Beijo pra você. Agora 1h mais 26 minutos, esse aqui é o Pole Position. Pole Position, na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Caltabiano, a única concessionária há mais de 95 anos no mercado de automóveis. Mercedes-Benz, a marca que todo mundo confia. E Totality Imbra Blindados, garantia de 10 anos contra delaminação. Showroom na Avenida 9 de Julho, 5345. Que a Mercedes-Benz é a marca de caminhão que todo mundo confia, você já sabe. Afinal, são 60 anos acelerando e acreditando no Brasil. Agora o que você precisa saber são as condições para ser um mercedeiro também. Tem condição especial no seu usado, no financiamento e na entrega do seu caminhão. Acesse vempramercedes.com.br, faça seu cadastro e aproveite. Mercedes-Benz, a marca que todo mundo confia. Seja gentil, seja o trânsito seguro.
Segurança incontestável e alívio para o seu bolso. Na hora de blindar seu próximo carro, conheça o Space Glass na Totality Imbra Blindados. Certificado pelos laboratórios mais competentes do mundo, o Space Glass tem 10 anos de garantia contra a delaminação. Isso garante o valor de seu carro na hora da revenda. Venha conhecer o Space Glass e os melhores seminovos blindados na Totality, da Avenida 9 de Julho, 5345. Acesse totalblindados.com.br. Cinto de segurança salva vidas. Você conhece a corretora de seguros Caltabiano? Sinta o conforto e segurança da tradicional marca Caltabiano também nos seus seguros. Além da proteção para veículos e frotas, você pode contar com seguros de vida, viagem, residencial, empresarial e muito mais. A corretora Caltabiano trabalha com as melhores seguradoras do mercado para garantir a sua segurança ou da sua empresa. Saiba mais em caltabiano.com.br ou ligue para 11 3664 3000. Corretora de seguros Caltabiano. Nessa marca, você sabe que pode confiar. Pole Position, na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Caltabiano, a única concessionária há mais de 95 anos no mercado de automóveis. Mercedes-Benz, a marca que todo mundo confia. E Totality Imbra Blindados, garantia de 10 anos contra delaminação. Showroom na Avenida 9 de Julho, 5345. Agora 1h mais 29 minutos, essa aqui é a Rádio Bandeirantes, esse aqui é o Pole Position. A gente segue repercutindo o treino classificatório para o Grande Prêmio de Mônaco da Fórmula 1. Lembrando que Lewis Hamilton vai largar na Pole Position, seguido pelo companheiro de equipe dele, o Valtteri Bottas, na prova que será disputada amanhã nas ruas do Principado. E agora eu faço contato com a comentarista aqui do grupo Bandeirantes de Rádio de Fórmula 1, Alessandra Alves. Boa tarde a você, Alê. Boa tarde, Bernardo Ramos. Boa tarde ao ouvinte da Rádio Bandeirantes ligado neste mundo dos esportes. Neste sábado de sol aqui em São Paulo, temperatura fria, um dia com cara de inverno, demorou, né, para chegar. Mas hoje está um dia muito bonito realmente aqui em São Paulo e é disso que eu estou falando. Foi assim que Lewis Hamilton comemorou a pole position logo depois de marcar 1 minuto 10 segundos, 166 milésimos e cravar a sua 85ª pole position da carreira. É isso mesmo, Lewis Hamilton chegou a 86 poles nessa sua carreira ultra vitoriosa. Ele já é líder absoluto há muito tempo. O segundo piloto a fazer o maior número de pole positions foi Michael Schumacher com 68 e na terceira posição aparece Ayrton Senna com 65. Da turma atual do grid, quem está mais perto é Sebastian Vettel, que aparece na quarta colocação com 55 pole positions. Então, esta marca do Lewis Hamilton certamente vai ser uma das mais difíceis da história da Fórmula 1 de ser batida. Agora, o que será que o Lewis Hamilton quis dizer com "é disso que eu estava falando"? Ele, na verdade, estava um pouco surpreso até de ter conseguido superar o próprio companheiro de equipe. Cá entre nós, né? Não dava para a gente imaginar que ia ter mais alguém para fazer frente a Lewis Hamilton que não fosse o próprio companheiro de equipe nesse ano de extremo domínio da Mercedes. Em anos anteriores, a gente às vezes via alguma força aparecer com um pouco mais de destaque nesta pista de Monte Carlo, justamente porque é uma pista muito especial, uma pista muito travada, de baixa velocidade, curta. Tanto que um fenômeno que a gente tem visto acontecer com alguma frequência nesse ano, que é a queda dos tempos de uma forma muito significativa entre a comparação do ano passado e deste ano, nas mesmas pistas, a gente não viu isso acontecer com tanto significado. O ano passado, o Daniel Ricciardo largou na pole position, venceu a corrida na casa aí de 1:10. Esse ano também, a mesma, mais ou menos dentro do mesmo segundo, a gente não viu uma diferença tão grande assim, mas de qualquer maneira, Mônaco sempre costuma ser uma pista que traz alguma diferença, como no ano passado, que trouxe Daniel Ricciardo conseguindo a pole position e ganhando a corrida, o GP no ano passado, de ponta a ponta. Esse ano, Mercedes dominando, o que a gente viu em Mônaco? Mercedes dominando também. Não teve surpresa, a gente viu ao longo do final de semana, que começou lá na quinta-feira, né? Afinal de contas, os treinos livres para o GP de Mônaco começam na quinta-feira. A gente viu os carros da Red Bull andando bem, tanto Max Verstappen quanto, surpreendentemente, seu companheiro de equipe, Pierre Gasly, que tem tomado uma grande sova do Max Verstappen, mas dessa vez estava andando bem nos treinos livres. A gente viu
parecia que a Red Bull podia estar guardando alguma coisa para essa classificação. No sábado, mesmo tendo Lewis Hamilton liderando todos os treinos livres na quinta-feira, né, os 2 treinos livres na quinta-feira, e quando chegou hoje de manhã, aqui para nós, né, no horário de Brasília e também lá em Mônaco, o último treino livre, terceiro treino livre, a gente viu uma novidade, a gente viu o monegasco, o piloto da casa, Charles Leclerc, conseguir o melhor tempo e a gente pensou, opa, será que essa Ferrari vai conseguir aprontar para cima da Mercedes? Não só não conseguiu, como quem acompanhou a classificação viu a grande barbeiragem que a Ferrari fez ao não mandar o Charles Leclerc de novo para a pista. Ainda no Q1, resultado, Leclerc vai largar na 16ª colocação porque não conseguiu passar para o Q2 no momento em que todos os pilotos saíram para fazer suas voltas mais rápidas. A Ferrari avaliou muito mal, ele acabou ficando para trás. Resultado, ninguém fez frente às Mercedes, Hamilton larga na pole, Valtteri Bottas larga na 2ª colocação, mais uma dobradinha da Mercedes nos grids e um equilíbrio muito grande nessa equipe. A gente viu que até agora 6 classificações disputadas, 3 para cada um, 3 para o Hamilton, 3 para o Bottas. Realmente é um domínio muito grande, mas a boa notícia é que dentro desse domínio a gente está vendo um equilíbrio entre os 2 companheiros de equipe. E o que esperar para a corrida de amanhã? Bom, eu acho que a gente vai ter um momento aí de grande emoção, que vai ser a homenagem para o Niki Lauda, o piloto austríaco, tricampeão do mundo, campeão em 75, 77, 84 e não só um tricampeão, mas reconhecido como um dos pilotos mais corajosos, uma das histórias de superação mais marcantes do esporte mundial de todos os tempos. Lauda, que sofreu um acidente terrível no GP de Nürburgring em 1976. O carro dele pegou fogo, ele corria pela Ferrari na época. Essa história está lindamente contada no filme Rush, que é de uns 3 anos atrás, não, de 2013, vale a pena quem tiver chance aí de assistir a história daquele campeonato, especificamente 1976. Lauda, que morreu no começo dessa semana, vai ser homenageado amanhã, vai ter um minuto de silêncio, todos os pilotos vão se perfilar usando bonés vermelhos, que era uma marca característica desse piloto austríaco. Certamente vai ser um momento de grande emoção. Emoção na corrida? Olha, eu acho que justamente esse caso do Charles Leclerc largando lá na 16ª colocação, ainda que Mônaco seja uma pista difícil de ultrapassar, ainda que atualmente na Fórmula 1 a gente esteja vendo poucas ultrapassagens, eu acho que é pouco provável que o Charles Leclerc não consiga passar as equipes bem mais fracas que estão à sua frente. Ele tem as 2 Alfa Romeo à sua frente. Alfa Romeo Ferrari é uma equipe que tem uma ligação próxima aí com o time do Charles Leclerc. Eu acredito que ele não só vai passar essas 2, como também deve chegar pelo menos na zona dos pontos. Eu acho que vai ser uma corrida para a gente observar. E lá na frente, com certeza, uma disputa muito acirrada entre Hamilton e Bottas, mas não descarto de ver Max Verstappen aprontando para cima da dupla da Mercedes também. Amanhã, GP de Mônaco. Puxa vida, estou chegando ao final do meu comentário e não usei a palavra glamour nenhuma vez, mas com certeza vai ser uma corrida cheia de glamour e a gente espera todos vocês aqui na transmissão pelo Grupo Bandeirantes. Um grande beijo, um ótimo final de semana a todos e até sábado que vem. Para você também, Alessandra, para você também. Aliás, há vários grandes prêmios históricos de Mônaco. Eu me lembro particularmente de 2 aqui. Um deles em 1984, já falei aqui com o Agostinho Teixeira sobre isso na passagem para o pole position, o segundo lugar do Ayrton Senna com uma Toleman, numa chuva, olha, bíblica, em Monte Carlo em 1984. E também a vitória do Senna em 92, com o Mansell. Mansell ia ganhar a corrida, viu, Lucas Herrero? Aliás, não dei boa tarde a você hoje. Boa tarde, Lucas. Repita aí. Bernardo Ramos, muito boa tarde a você e boa tarde também aos ouvintes da Rádio Bandeirantes. Boa tarde, parça. O Mansell liderava, mas assim com folga. Só que o Mansell era um bom piloto, mas era um pouco azarado, né? Aí ele teve um problema na porca do pneu dele, ele teve de parar nos boxes. E aí o Senna conseguiu passar. Ele voltou um pouco mais de 5, 6 segundos ali atrás do Senna. E a Williams, que também, assim como a Mercedes tinha hegemonia em 1992, era um carro de outro planeta, como o próprio Senna definiu, o Mansell chegou no Senna rapidamente. E aí eles ficaram ali algumas voltas com o Mansell colado, mas assim, colado na caixa de câmbio da McLaren do Senna e não conseguiu passar.
E aí o ponto positivo dessa... Também outro ponto a ser destacado nessa prova de 1992 foi o fato de Roberto Pupo Moreno, brasileiro também, segundo colocado na prova em 1991 no Japão, grande amigo do Piquet, correu na Benetton, tal, foi demitido da Benetton, foi correndo uma equipe. Não é de equipe aquilo era um tanque aquele carro, da Andrea Moda. E ele conseguiu a classificação para aquela prova, dirigindo, guiando o carro da Andrea Moda. Aquilo foi uma façanha, né? Uma equipe que mal tinha dinheiro para colocar o carro para disputar um treino. Naquela época havia treino classificatório do classificatório, havia um pré-classificatório, porque havia muitos carros, né? Não havia espaço para todo mundo, então tinha um pré-classificatório na sexta pela manhã, aí 4 se classificavam e disputavam um treino classificatório. Ele conseguiu, ele nunca conseguia passar do pré, conseguiu para o classificatório e no classificatório conseguiu a classificação para o Grande Prêmio de Mônaco em 1992. Foi uma grande façanha também a ser registrada nessa corrida incrível que foi disputada em Mônaco. Fala aí, Lucas. E eu lembro de 2 anos antes, 1990 tem um vídeo histórico, né? Que inclusive você consegue acessar o YouTube e procurar esse vídeo on-board da câmera do Ayrton Senna na volta que ele dá, a volta mais rápida que garante a pole, que ele faz 1:21, 300 e uns quebrados. Ô, Lucas, impressionante essa câmera on-board, ainda com marcha, né? Era um cockpit muito câmbio menor. Câmbio manual. Chacoalhando bastante. Lógico, não foi uma corrida tão emblemática assim, mas foi a primeira pole dele, ele conseguiu 6 vitórias, ainda até hoje é o maior campeão do Grande Prêmio de Mônaco, o maior vencedor. Em 1988 ele largou na pole. Isso, verdade, foi a segunda pole na verdade, né? A primeira pole com a 89 McLaren. também. Mas enfim, em 88, ano que ele foi campeão pela primeira vez, aliás, primeiro ano dele na McLaren, ele liderava a corrida, mas assim, quase 1 minuto na frente do Prost e não parava de acelerar. Em Mônaco, um minuto, qualquer circuito. Isso aí você pode parar no box, pedir um suco, voltar que você vai liderar aí na prova. E o Senna acelerando. O Ron Dennis, que era o diretor esportivo da equipe, falou assim, tira o pé, você não precisa disso. E o Senna nada, pá. O que aconteceu? Bateu na entrada do túnel. O que ele queria, o Ayrton Senna? E o Prost falou sobre isso. E o Prost falou, essa é a fraqueza dele, ele queria me humilhar. Ele queria me dar uma volta. Ele queria me humilhar e essa é a fraqueza dele. Ele não se contenta em ganhar. Ele quer humilhar os outros. Mas a Fórmula 1 fica por aqui agora. 1h40 vai marcar agora o relógio aqui na Rádio Bandeirantes, o melhor dial do FM Esportivo do Mundo em 90.9, no AM também, 840. Daqui a pouco a gente volta mais com o Mundo dos Esportes por aqui. Termina aqui Pole Position, seu lugar na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Caltabiano, a única concessionária há mais de 95 anos no mercado de automóveis. Mercedes-Benz, a marca que todo mundo confia. E Totality Imbra Blindados, garantia de 10 anos contra delaminação. Showroom na Avenida 9 de Julho, 5345.